Fala galera, bom dia. Bora lá para mais um Morning Call. Estou gravando esse vídeo na quinta-feira à noite, vocês vão estar assistindo ele na sexta-feira, então bem-vindos ao Morning Call de sexta-feira, dia 21 de maio. Vocês já viram aí, para quem assistiu o Morning Call de ontem, que não tem problema algum, né? A gente gravou um dia antes. Ontem eu falei que a minha expectativa para essa quinta-feira era de uma correção para os índices. De fato, eles fizeram essa correção. E hoje eu acho que é importante aqui, eu tenho bastante coisa para passar para vocês. Inclusive, ficar até o final do vídeo ali, eu vou passar algumas dicas bem legais hoje e eu vou mostrar uma coisa que eu acredito que a maioria das pessoas não viram ainda, em relação ao ouro. Vou falar um pouquinho também da Libra, não do gráfico em si, mas eu vou procurar falar ali onde você observar mais notícias e tal. Bora lá, então, só para recapitular, ontem eu comentei com vocês que eu estava com uma expectativa de que a gente tivesse na quinta-feira uma correção, né, dessa queda toda aqui dos índices. Então eu estou aqui no Dow Jones, por exemplo, né? A gente teve lá um dia de queda, 2 dias de queda. Esse dia aqui ainda foi no zero a zero, né? Mas a quinta-feira foi de uma correção de fato dessa queda aqui. Então se a gente pegar, ó, por exemplo, Fibonacci, coloca aqui, ó, coloca até aqui embaixo aqui, né, até o fundo e olhar essa correção, o Dow Jones estava aí perto do 61,8, dessa correção do 61,8, que é uma correção dessa queda aqui. A dúvida é para onde ele vai agora, né? E se a gente soubesse, a gente conseguiria pegar grandes operações. Então, a minha expectativa para os índices era de fato essa correçãozinha aí, e eles fizeram, se a gente for lá, Nasdaq, por exemplo, ó, hoje durante o dia também, não só corrigiu, como virou, né? Voltou tendência de alta aí gigantesca. E a gente tem um problema gráfico aqui. Qual que é, Ban? Essa subida aqui, ó, tá subindo sem correção nenhuma. Isso é muito. A gente fica assim, pô, já esticou tanto, tá tão longe da média, e que eu gostaria de continuar comprando, porém, será que não faz uma correção primeiro antes de tomar algum rumo de novo, né? Antes de voltar a subir? Olhando aqui no gráfico diário, a gente vê que ele deixou os sinais. Ele deixou lá um martelo no fundo, no gráfico diário, depois um candle bem forte. Eu acredito ainda que a gente tinha movimentos de alta ainda com algumas empresas de tecnologia se recuperando um pouco desta queda toda aqui. Dow Jones, quando a gente vem aqui no gráfico diário também, ó, aproximando o zoom, ele também deixou um sinal aqui gráfico, né? Um sinal de análise técnica gráfica, que é um martelão, ó. E aí hoje acabou subindo aí. O Dow Jones ele está mais desanimado, vamos dizer assim, em relação se comparado, né, com o Nasdaq e tal, mas ele também está muito bem, obrigado. O ouro, eu estou aqui no gráfico de 30 minutos do ouro. O ouro acabou ficando meio lateralizado aí ainda no dia da quinta-feira, né? Mas eu já vou falar sobre o ouro no finalzinho, como eu falei para vocês, que acho que vai ser bem interessante. E aí, quando a gente vem para os sites de notícias, vamos ver lá. Então hoje, ó, o Dow Jones acabou fechando aí com 0,5% no positivo, o S&P 1%. Normalmente o S&P 500 com o Dow Jones andam muito parecidos, mas aqui ainda o S&P tá mais volátil que o Dow Jones ultimamente. E Nasdaq, como a gente viu lá no gráfico, subiu 1,7% com o índice do medo, o VIX, caindo bastante. Então os índices do mundo inteiro hoje, ontem, né, na quinta-feira, foi um dia bem positivo, todos eles fecharam no positivo. E aí, enquanto eu gravo esse vídeo, né, a gente está vendo aqui, ó, Dow Jones e tal, tudo 0,2 positivo, né? Tudo subindo um pouquinho ainda, né? Desde a abertura ali às 19 horas. Bolsas da Europa também subindo agora à noite, né? No pré-mercado. E aí de madrugada a gente vai ter coisas bem importantes para falar para vocês, que é aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Calendário econômico, aquilo que a gente já conhece. Antes da gente falar dos dados, deixa eu mostrar aqui como que saiu algumas coisas hoje e o motivo de ter subido. Eu ainda comentei com vocês. Eu falei, ó, os pedidos iniciais para o seguro-desemprego saírem números bons, a gente pode ver, de repente, os índices subirem, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Saiu a expectativa de 450, saiu 454. É um número bom, porque como eu já mostrei algumas vezes aqui no Morning Call, fazia tempo que a gente não ficava nessa casa dos 400 mil, né? Tava muito difícil de sair daquele patamar de 700, 800 mil, e aí tem caído isso gradativamente, então são sinais de que está melhorando.
os dados econômicos americanos, de forma geral, eles estão mostrando que a economia está se recuperando, né? E mesmo com a inflação ali subindo e tal. A inflação subindo, na verdade, significa basicamente isso. E aí, qual que é o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês? Essa madrugada da sexta-feira, a gente vai ter muito PMI, né? E eu também já ensinei para vocês o que que é o PMI. Eu costumo dizer que ele é um termômetro de como está a economia, né? De como está alguns setores específicos. No caso aqui do Japão, às 21h30 saiu o PMI industrial, que é sobre as indústrias, né? Lembrando que o número de referência é 50, então qualquer coisa que saia acima de 50 a gente está falando de expansão, e o que sair abaixo de 50 é contração industrial. E setor de serviços, que é o mais afetado, devido ao lockdown e tudo essas, né, aquilo que a gente já sabe que está acontecendo, também tem o número de referência de 50. Então, quando sai acima de 50, é expansão no setor de serviços, significa que ele está melhorando, recuperando, e abaixo de 50 é contração desse setor de serviços. E madrugada de sexta, ó, vai sair vários PMIs da zona da Europa, inclusive Estados Unidos também vai sair. Então, ó, a gente tem França, Alemanha, a zona do euro também, né? Assim como do Reino Unido. Então, vai ser uma madrugada turbulenta. O que que a gente precisa ver aqui? A gente precisa ver expectativas, ó. Então, o número anterior era de 66,2, por exemplo, para a Alemanha, e a expectativa é de 65,9, um pouquinho abaixo que o número anterior, mas mesmo assim é um número muito alto. A gente tem que pensar o quê? Se sair números muito além da expectativa ou abaixo da expectativa, pode trazer volatilidade para os mercados. Eu acredito que quando vocês estiverem aí começando a operar na sexta-feira, a melhor coisa a se fazer vão lá no calendário econômico, antes até de olhar no gráfico, e analisem como que saiu os PMIs, todos eles, se saíram bons ou ruins, acima do esperado ou não. Aí vocês vão lá no gráfico e ver como que se comportou. Vai sair inclusive do Reino Unido. E depois, durante o dia, né, sai dos Estados Unidos também, a PMI industrial, expectativa de 60, que é um número bem alto, mas é um número igual ao número anterior. E tem aqui de setor de serviços também, número igual aqui. Então a gente tem que ficar de olho, por quê? Porque se sair. Eu não acredito que vá sair números acima do esperado aqui. Bom, por quê? Porque a Europa, principalmente, ainda estava com muitas restrições e tal. Então eu até espero uma leve desaceleração. Mas se surpreender o mercado, pode ser que a gente veja grandes movimentações, né? Como é uma sexta-feira, a semana ainda está negativa. Os índices caíram no começo da semana e agora fez uma correçãozinha na quinta-feira. Se a gente tivesse uma alta bem expressiva no decorrer da semana, a gente poderia esperar de repente uma correção dos mercados na sexta, mesmo com os PMIs aqui, que eu chamo de termômetros do mercado, né? Mesmo ele saindo negativo ou positivo, tanto faz. Mas como a gente teve alguns dias negativos essa semana e hoje só fez uma correção, mas ainda na semana os índices estão com perdas, ou seja, estão negativos, qualquer motivo é motivo para ânimo dos mercados. Deixa eu mudar a câmera aqui. Outra coisa que a gente tem que ficar atento, e eu até estava conversando com o Tonho, lembra que eu falei que o Morning Call vai demorar um pouquinho, vou mostrar umas coisas bem legais para vocês no final, então fiquem aí, tenham paciência. Acelerem o vídeo ali, eu assisto os meus vídeos acelerado em 2 vezes e consigo entender bem, né? Então, se esforça aí para ficar até o finalzinho. Eu estava conversando com o Tonho hoje, e eu estava falando assim, como que eu posso explicar para as pessoas, né, que muitas vezes dados econômicos bons ou notícias boas podem ser ruins para o mercado. E daí a gente ficou ali conversando, é muito difícil de fazer isso, por quê? Porque, vamos supor, galera, vamos supor, tá? Que a gente veja esses PMIs aqui, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas vamos supor que saia esses PMIs bem acima do esperado. Não vai acontecer isso, mas vamos supor que saia bem acima do esperado. Ao mesmo tempo que você tem sinais de que a economia americana está se recuperando, né? Se saísse bem acima do esperado, por outro lado, a gente tem o Banco Central americano que até essa semana, ontem, né? Na quarta-feira, teve aquelas atas da reunião do FONC, do Comitê de Política Monetária americano. Eles teriam que passar a discutir um pouco mais de perto, vamos dizer assim, o que eles iam fazer com aqueles estímulos que estão feitos
que está sendo feito agora mensalmente de 120 bilhões por mês, se a economia continuasse se recuperando nesse ritmo, e a partir do momento que o Banco Central tirar o pé do acelerador e diminuir esses aportes, vamos chamar de aportes, né, de ajuda, que é de 120 bilhões por mês, ia trazer um certo pessimismo para os mercados, porque o que está inflacionando agora muitos ativos aí é essa grana que os bancos centrais estão injetando em diversos setores da economia, né? Especialmente o americano, que está colocando ali 80 bilhões em hipotecas, né? Comprando títulos de hipotecas, e os outros 40 bi são títulos do governo, que o Banco Central está comprando. Está resgatando esses setores, né? De alguma forma está bancando isso. Uma hora eu vou fazer uma aula bem técnica para vocês, aí vocês vão conseguir entender melhor sobre isso. Então, nem sempre notícia boa ou dado econômico bom pode ser bom para o mercado, fazer com que ele suba. E pode também ter um efeito ao contrário. E aí, o que eu sempre digo para vocês? Eu sempre falo para vocês sim, ó, vamos ficar de olho, vamos ter cuidado. Quando eu digo vamos ficar de olho, eu me refiro assim, ó, olhem o dado econômico e veja como o mercado está reagindo. Se o dado econômico for bom e o mercado estiver reagindo bem, você vai junto com a onda, né? Agora, se o dado econômico for bom e o mercado estiver reagindo mal, você precisa entender o porquê e tal. E muitas vezes pode ser por isso, porque daí força o Banco Central a adiantar outras atitudes ou tomar outras atitudes, tá? Então, vou falar para vocês, fiquem de olho ali como que vai sair esses PMIs, porque eu acho que vale muito a pena. Combinado? E aí, continuando aqui em site de notícias, só para traduzir ali, qual que é as matérias principais, né? Vamos dizer assim. Aqui no MarketWatch está saindo. A gente viu a China esses dias reforçando ali sobre sua moeda digital, ele está falando de criptomoedas. E agora saiu no MarketWatch, tanto no MarketWatch quanto no Bloomberg, falando que o Fed vai lançar uma ampla discussão sobre o dólar digital nesse verão, afirma o Powell. Isso aqui foi uma matéria de hoje, tá? Vou deixar essa matéria para vocês darem uma lida também aí na descrição do vídeo, beleza? Depois, aqui também tem a opinião de um banco, né, um dos maiores bancos do mundo, aí, dizendo que o Bitcoin passou da moda para cafona, diz um analista do Deutsche Bank. E aí a gente está vendo o Bitcoin ter essas grandes quedas aí. Nossa, aqui que está aparecendo pneu aqui e agora está aparecendo corretora. A gente estava vendo grandes quedas do Bitcoin depois que o Elon Musk falou que não ia mais negociar carros da Tesla com criptomoedas e depois que a China também proibiu qualquer tipo de negociação com criptomoedas, a não ser a sua, né? Então, a partir do momento que algum país começa a podar as asinhas, a gente vê esse movimento que a gente viu aí, o Bitcoin caindo 40%. Tem mais. Deixa eu ver se eu acho. Então, a gente acabou de falar sobre o Fed, né? Falando sobre o dólar digital, a nova moeda digital. Esse aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês. Eu vou deixar o link dessas matérias todas para vocês aí na descrição do vídeo, combinado? Vai ficar bastante, mas cliquem ali para dar uma lidinha. Ó, Tesouro dos Estados Unidos, né, hoje, pede um cumprimento mais rigoroso das criptomoedas, dizendo que representa riscos de evasão fiscal. Lavagem de dinheiro, eles querem proteger isso. Então, a impressão que eu tenho é que cada vez mais estão querendo. é, não é regular, na verdade controlar essa parada. E a gente sempre afirmou que a partir do momento que começasse a incomodar algum país, eles iriam começar a tomar alguma atitude. E parece que está começando isso, né? Porque a gente já está ouvindo da China, agora Estados Unidos também. Não sei se outros países também estão falando, eu não fico procurando muito sobre criptomoeda, mas como está nesses sites aqui, eu achei importante falar para vocês. Beleza? Vou deixar também o link lá para vocês darem uma lida. Hoje, a Yellen, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, também, de novo, com aquela proposta de aumentar de um imposto corporativo global de 15%. E para vocês entenderem isso aqui, eu já também falei no Morning Call algumas vezes, imagine o seguinte, que a gente está aqui no Brasil e o Paraguai, ele está oferecendo isenção de impostos ou incentivos fiscais e por aí vai para empresas
saírem daqui e forem se instalar lá no Paraguai, por exemplo, né? Então é uma competição natural, uma competição normal. E o que está acontecendo com os Estados Unidos? Outros países têm esses incentivos corporativos e muitas empresas saíram dos Estados Unidos. E com essas grandes empresas como Facebook, Google, essas empresas não estão nos Estados Unidos, então não pagam impostos para os americanos, né? E no governo Trump eles estavam tentando trazer de volta essas empresas, assim como no governo Biden também eles estão tentando trazer de volta. Só que eles querem, de alguma forma, impor, todos tenham um imposto global, é, por igual, vamos dizer assim, para não ter essa concorrência, porque senão eles também eles vão ter que baixar e criar incentivos para poder se tornar mais atrativo para empresas voltarem para os Estados Unidos também. Então tem diversas coisas sobre esse assunto que cada vez mais está sendo pautado, está sendo falado, e eu também vou deixar aqui para vocês o link dessa matéria aí, para quem se interessar nesse assunto, porque envolve diretamente tudo que a gente fala no dia a dia, tá? Vou deixar isso aí também. Dito isso, acho que eu não esqueci de nada. Aí vamos aqui, ó. BBC. Para quem está querendo olhar a Libra, a minha dica é olhem esse site aqui, ó, bbc.com. Por quê? Porque a gente está acostumado ali a falar do Market Watch, CNBC, Bloomberg e tal, mas você tem que estar mais atento nas coisas que acontecem lá no Reino Unido também. E esse site aqui, né, que é britânico, acaba falando muito mais sobre assuntos ali. Então, é uma dica. Está operando o mercado australiano, por exemplo, tem sites específicos sobre economia australiana e por aí vai. Apesar do dólar influenciar tudo, mas eu acho que é importante você olhar, assim como o BBC, né, de Londres ali para vocês verem. E outra coisa que eu queria falar também, vamos lá no gráfico agora. Tá aqui, cadê? Será que eu compartilhei? Compartilhei, né? Ó, bbc.com. Deixa eu mostrar o gráfico aqui. Vamos aqui no gráfico do ouro. Dias atrás, vocês me perguntaram, Ban, por que o ouro disparou assim, né? Igual essa subida aqui, ó. Essa subida aqui, do nada, eu me lembro que o dólar estava estável, não tinha movimentação nenhuma, e o ouro disparou. E eu falei, pô, galera, não sei por que motivo o ouro disparou desse jeito, né? Ele fez uma movimentação de queda, depois disparou assim. E eu acho que eu descobri. E eu vou mostrar para vocês. Como eu falei, eu ia compartilhar algumas coisas bem legais aqui. É isso aqui, ó. Vamos aqui, ó. Eu estou aqui no site TradingView, aqueles que vocês já estão acostumados a olhar. E eu coloquei o ouro, os candles aqui, tá? São os candles. E essa linha laranja é o Bitcoin. Então, os dois estão em cotação com $1 contra o dólar americano. Tanto o Bitcoin quanto o ouro aqui, né? E o que a gente começou a perceber? Eu, pelo menos, comecei a perceber que... Corta para mim aqui. Falei que hoje ia demorar, mas vai valer a pena, tá? Porque ninguém fala sobre isso aqui. Isso aqui é conteúdo de aula. E eu estou colocando, disponibilizando para vocês aqui de forma gratuita e aberta, né? E por isso eu acho que eu mereço aí uma curtida nesse vídeo e se você curte esse assunto, se inscreva aí no canal, tá? O ouro, tirando a parte que é usada em joalherias, tirando a parte que é usada na indústria ou diversas coisas, deixando só aquela parte de investimentos, de mercado financeiro mesmo, que é a menor parte, inclusive, muitas pessoas usam o ouro como uma forma de proteção de carteira, entre aspas, porque em momentos de inflação o ouro acaba subindo, né? Com a desvalorização de uma moeda, você precisa de mais moedas para comprar a mesma quantidade de ouro. E o ouro sobe, e aí as pessoas fazem esse movimento, né, de migrar para o ouro, e aí o preço do ouro acaba subindo, como a gente viu na crise de 2008. No início, o ouro também caiu, como todos os ativos, mas depois, final de 2008 para 2009, o ouro disparou e foi embora, né? Subiu sem parar, loucamente. Só que agora o ouro tem um concorrente. Qual que é esse concorrente? O Bitcoin. Não estou dizendo que os dois são iguais. O Bitcoin não é igual ao ouro e o ouro não é igual ao Bitcoin. Mas nesse quesito de mercado financeiro, não é investimento, mas é uma forma as pessoas olham o ouro como uma forma de você se proteger, de repente, de uma inflação. E tem muita gente que está olhando o Bitcoin também como uma forma de você se proteger, não só de inflação, mas também de aquela coisa de ser descentralizada, né? De proteger do governo e por aí vai.
Os dois não são iguais porque o ouro tem características que o Bitcoin não tem, né? Como usar em joias ou na indústria, e esse tipo de coisa. O Bitcoin não tem essas características, por isso que eu digo que são diferentes. Porém, nesse quesito de investimentos, eles são similares, são parecidos. E aí uma boa parte do público que investia em ouro, que alocava o seu dinheiro em ouro, de repente para fazer proteções, hedge, desse tipo de coisa, acabou diversificando e indo um pouco para o Bitcoin. E o que eu acredito hoje, andei lendo algumas matérias sobre isso, é uma teoria minha que eu também vejo outras pessoas compartilhando, é que esse público se dividiu. E com a queda do Bitcoin na formação de topo que ele fez, ó, o Bitcoin começou a fazer formação de topo aqui, né? Depois de ter subido aí sem parar desde os 10, 12 mil dólares lá, começou a fazer sinais de topo aqui. No meu ponto de vista, eu acredito que como o ouro estava bem baixo, né, ele tem tendo uma queda bem acentuada nos últimos meses, muitos saíram daqui e migraram para o ouro. E aí, de repente, seja por isso que a gente viu, né, um volume significativo no ouro e o ouro disparando. Se a gente for fazer análise gráfica do ouro, vamos até lá para o outro gráfico, que fica melhor, ó, aqui no gráfico diário do ouro. Fazendo uma análise gráfica, a gente repara aqui que o ouro rompeu essa linha de tendência de baixa, bem antiga aí por sinal, né? Desde o ano passado, início da pandemia. E as linhas, ó, a linha pontilhada verde com a linha de 200 períodos aqui. A linha pontilhada verde é de 50 períodos e essa amarela aqui é de 200 períodos exponencial. No gráfico diário, estão se cruzando. E esse cruzamento, ele é conhecido como Golden Cross, que é o cruzamento dourado que fala. Quando eles se cruzam, é um sinal bem forte, bem expressivo de uma mudança de tendência. Então, o ouro aparentemente não volta mais, é daqui para cima, aparentemente, né? Olhando só para o gráfico. E aí, com toda essa queda de 40% do Bitcoin, muitas pessoas aproveitaram que o ouro estava barato e também eu acredito que estão alocando seus recursos aí no gold, no ouro também. Aí vocês vão me perguntar, Ban, mas e a prata? A prata também? Se vocês abrirem o gráfico da prata, vocês vão ver que ela estava totalmente lateralizada ali e está começando a dar sinais de alta também. A prata ela é diferente um pouco porque ela tem características, ela é muito usada na indústria, naqueles painéis solares, né? Já esqueci, eólicos. É bastante usado nisso também. Então, a hora que esse setor se recuperar da pandemia, vai dar uma acelerada no preço da prata, e enfim, por aí vai. E falei para vocês que era bastante coisa. E aqui, né, no site do TradingView, você consegue fazer essas comparações, tá? Você coloca lá o ativo principal que você quer e nesse mais aqui é como comparar. Eu sei que vocês vão me perguntar isso depois aí embaixo, né? Então eu já adianto vocês. Aí você pode clicar aqui, colocar aqui qualquer coisa que você queira comparar. Aí você consegue plotar os dois gráficos aí na tela, né? Vocês viram aí que ficou, né, bem interessante aqui o gráfico dos dois, tanto do Bitcoin quanto do ouro, que parece que são antagônicos. E a última coisa, antes da gente finalizar, vai ter um evento, não é nosso esse evento, Money Week, começa dia 24 de maio até dia 28, ele é gratuito, tem a participação de diversas pessoas do mercado financeiro, e para aprendizado, né, conhecimento, ele sempre agrega. Eu aconselho vocês a assistir, é muita gente, ó, tô passando rapidinho aqui, muita gente tá lá, ó, Luiz Razia também, né, tem bastante gente aí que vai participar, e cadê, e o organizador, BTG, enfim, sumiu. Vou deixar o link aí também para vocês, junto, então vai ter um monte de link aí na descrição hoje, mas aproveitem, porque é um conteúdo que ficou reunindo aqui, justamente para trazer esse tipo de informação para vocês, beleza? E esse do Money Week em especial, se você faz algumas indicações ali, você acaba ganhando algumas assinaturas, e tem uma ali que eu quero, por isso que eu estou... Clique no link, por favor, vocês me ajudam a ganhar uma assinatura ali, que eu quero acompanhar, tenho curiosidade, de repente, se valer a pena, eu até passo para vocês aqui conteúdo que eu achar relevante lá, beleza? Então, ótima sexta-feira de operações para todos nós, um ótimo final de semana. Quero aqui agradecer também a galera que está aí sempre, né, acompanhando tudo o que eu faço aqui no Morning Call.
Em breve vai sair uma enxurrada de vídeo aí que está no forno também, de muito conteúdo, não só Morning Call, mas outros conteúdos também. De todas as dicas e sugestões e críticas que vocês me mandam, às vezes pelo meu celular mesmo, meu telefone, né, pessoal, ou às vezes aqui nos comentários. Então agradeço demais vocês. Continuem acompanhando, não vou parar de fazer isso aqui. Bom final de semana e até o próximo Morning Call. Tchau!